Olá a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao primeiro PET Podcast, um novo evento que a gente está trazendo esse ano, em que a gente vai convidar algumas pessoas. Eu sou o Danton e hoje eu estou junto com a Arielle, minha colega petiana, e com a nossa primeira convidada e também tutora do PET, a professora Ana Marta de Souza. Olá! Olá pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Arielle, eu vou participar juntamente com o Dante e com a Ana Marta desse podcast. Então, para contextualizar, o PET ele vai realizar ao longo do ano diversas edições de podcast em que nós vamos convidar alguns profissionais, principalmente professores da FEMEC, para tratarem de alguns assuntos relacionados à universidade, por exemplo. Nessa primeira edição, nós vamos falar do PET e da atuação dele na universidade. Agora eu vou pedir que a nossa convidada Ana Marta se apresente. Olá pessoal, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou professora da FEMEC, né, desde 2013, sou atualmente tutora do grupo PET da Engenharia Mecânica, sou graduada e mestre em Engenharia Química e doutora em Engenharia Mecânica. Atualmente eu atuo com algumas pesquisas também na área de CFD de motores e Educação e Engenharia. Acho que por hora é o que temos de relevante para falar. Muito obrigado, professora. Bom, para a gente começando o papo, né, no podcast mesmo, a gente sempre tem essa dúvida, assim, de como eram nossos professores na graduação. E como você é tutora do PET hoje em dia, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se você teve algum contato com o PET na sua época de graduação. Pra quem não sabe, o PET é um pouco antigo, acho que da engenharia química, né, como o professor fez, também já tem 30 anos, igual o nosso vai fazer esse ano. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Sim, bom, como eu fiz engenharia química, né, então eu tive contato com o PET da engenharia química na época, inclusive eu tentei ser petiana, mas eu fui reprovada. E eu acho que eu fui reprovada porque eu merecia mesmo, porque eu não estava preparada no momento. Mas foi uma experiência muito importante para mim, acho que foi a minha primeira experiência assim, de tentar alguma coisa. Mas eu era muito imatura e muito insegura na época. Mas eu aproveitei muito o PET, principalmente porque eles ofereciam muitos cursos, mini cursos, então eu aprendi muita coisa com o PET. E realmente a gente tinha aquela visão, assim, como aluno, que no PET tinham os melhores alunos que faziam parte do PET. Então, assim, seria um orgulho muito grande fazer parte daquele grupo, né? Então a gente sempre olhava com bons olhos para aqueles alunos que faziam parte desse grupo. E eu aproveitei então algumas coisas que eles nos ofereceram ali durante a graduação. Foi bem importante, foi bem interessante. E Ana Marta, com base nessa experiência, você pode explicar para o pessoal o que é o PET, quais são os objetivos, a filosofia do programa, como que é a atuação do PET na universidade? Sim. Bom, então, o PET, essas letras, né, são as siglas, né, a gente usa a sigla, né, PET, significa Programa de Educação Tutorial. E ele é desenvolvido em grupos que são organizados a partir de grupos de cursos de coordenação, de cursos de graduação de diferentes instituições do país. Dentro da UF também a gente tem vários cursos que têm os seus grupos PET. É um grupo muito interessante porque ele trabalha justamente o que nós temos dentro da universidade, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E acaba que o grupo tem objetivos muito nobres, né? Que é contribuir para a melhor qualidade de aprendizagem dos alunos da graduação, estimular uma formação mais ampla, não apenas técnica, então trazer coisas novas que trabalham outras áreas de conhecimento e não apenas aquela área técnica, estimular espírito crítico, né? Promover ações extensionistas também que procure promover assim, uma troca de saberes entre a comunidade interna e a comunidade externa ao UFO. E eu acho que além de tudo isso, assim, para quem faz parte do grupo, para quem é membro do grupo, também já tem esse grande ganho, né, de uma formação mais ampla, desenvolvimento de diferentes habilidades, principalmente essas que às vezes nós não temos oportunidades de trabalhar dentro do curso, né, que é proatividade, comunicação, liderança, o próprio trabalho em equipe, além de promover o desenvolvimento das pesquisas científicas. Então, eu diria que é um dos grupos mais amplos que nós temos dentro da universidade, porque ele engloba tudo isso, né? Não só o ensino, mas a pesquisa e a extensão. E a gente ainda tenta fazer uma junção de tudo isso, que é bem interessante.
Bom, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o que é o PET, né? Eu costumo brincar que costuma ser um grupo meio místico, assim, porque ninguém entende direito o que a gente faz logo quando se entra na universidade. Pelo menos eu, quando eu era calouro, fiquei um pouco perdido quanto à atuação do grupo. Mas depois de entrar, eu entendi, eu adoro o jeito que funciona, o jeito que é, e eu acho que, de fato, é como a professora disse mesmo, é muito único, assim. E sabendo disso, e sabendo que você também entrou na FEMEC em 2013, você veio se tornar tutor em 2019, qual era a sua visão do PET, né, enquanto professora da FEMEC, e o que te motivou a ser tutora, a prestar o processo seletivo de ser tutora do PET, da engenharia mecânica? Certo. Bom, eu acredito, como eu falei antes, diante desses objetivos, que a missão do grupo ela é muito nobre, né, não só dentro da comunidade acadêmica, mas também com a comunidade externa. Então, ela contribui ali diretamente na formação dos estudantes, mas também mostra isso para a comunidade externa e convida a comunidade externa a participar. Então, eu particularmente, assim, gosto muito de trabalhos em grupos, gosto muito de alunos, gosto muito de ser professora. Então, e essa questão de o PET, né, ter toda essa amplitude de atuação me chama muita atenção. Então, antes, né, de eu ser tutora, eu já olhava e já almejava ter essa oportunidade de ser uma tutora do grupo, de trabalhar com os alunos, de desenvolver outras habilidades minhas também, que eu acreditava ter, o que eu pudesse melhorar, né? E eu acho que isso de fato aconteceu e tem acontecido ao longo desse tempo. Então, eu acho que me encantava principalmente esses objetivos e pensar que eu teria oportunidade de trabalhar com algo diferente, né? Porque ali enquanto professora, nós estamos muito no ensino e muito na pesquisa. Nem sempre estamos muito na extensão. E o PET, então, oferece toda essa oportunidade e isso me enche os olhos. E assim, Ana Marta, como depois que você entrou, ficou esse tempo de tutora, a sua visão sobre o grupo mudou? Você acha que o PET ele contribui e contribuiu para a sua carreira, para a sua vida pessoal, profissional? Sim, eu acredito que quando eu entrei no grupo foi bastante desafiador, né? Principalmente porque quando a gente entra num grupo como esse, que já tem uma cultura, nós temos que lidar com aquela cultura que já existe, no entanto a gente quer colocar algo novo, mais a nossa cara, mais o nosso jeito. Então foi bastante desafiador para encontrar esse equilíbrio e fazer isso aos poucos, né? E mudando um pouco o grupo de acordo com o que eu tinha para oferecer. E isso foi naturalmente acontecendo e eu acho que foi extremamente rico, engrandecedor para mim. Aprendi muito com o grupo e acho que a oportunidade de a gente trabalhar, né, eu percebi que assim, a gente tinha muita liberdade e oportunidade de usar a criatividade para fazer novos eventos. Então acho que isso que mudou. Antes, né, eu não sabia que a gente teria tanta liberdade e criatividade para trabalhar para atingir aqueles objetivos. Então isso eu acho bem legal, assim, porque a gente pode aproveitar a nossa diversidade ali de alunos e estudantes que temos para fazer coisas novas e diferentes, inovar realmente dentro da universidade, que às vezes é algo um pouco difícil. E você tinha perguntado o que mudou na minha carreira, né? Então eu acho que o aprendizado é diário, né? Então, quando a gente se relaciona, a gente abre várias oportunidades de crescimento. Então, o grupo, eu acho que ele oferece muito isso. E eu acredito que eu cresci muito em termos de relações interpessoais, de liderança, de gerenciamento, tanto no profissional quanto no pessoal. E eu acredito que eu desenvolvi mais esses aspectos e desenvolvi também mais a minha empatia, né, essa questão de lidar, né, com o grupo, com pessoas de diferentes lugares, estudantes de diferentes cursos, porque nós temos 3 cursos, né, dentro do nosso PET, alunos de diferentes períodos, de diferentes idades, de diferentes criações e educações, então tudo isso faz com que a gente cresça bastante. E me fez também buscar fora estudar mais para que eu pudesse contribuir também com o grupo, né? Então o grupo é sempre uma troca, então eu estou sempre aprendendo muito com o grupo, mas eu também preciso buscar fora
e trazer coisas para que o grupo possa crescer. Então, eu acredito que é um período, que tem sido um período de grande aprendizado para mim também. Muito interessante. E assim, tem alguma situação que ocorreu no PET, algum evento que você vivenciou e que te marcou, tanto depois de você ser tutora, quanto antes, quando você era aluna e aproveitava os eventos que o PET fazia? Eu acho que assim, tem alguns que marcam mais, né? Eu acredito que foi o primeiro desafio, o primeiro desafio que eu participei, né? Que o desafio é um evento que já acontece dentro do PET da Engenharia Mecânica há algum tempo. Eu acredito que não sei se já era o 20º, alguma coisa assim, não me lembro ao certo, talvez o Danton possa me ajudar, mas era o 20º? Eu não lembro a edição ao certo, mas era o do carrinho de rolimã. Isso. Então, foi exatamente no ano que eu entrei, que foi em 2019. Foi um evento que ele não tinha sido... foi interessante porque colocar uma competição de carrinho de rolimã é algo que eu sempre quis colocar na engenharia, na disciplina de introdução à engenharia. E quando eu cheguei e vi o planejamento do PET, já tinha essa competição sendo proposta. Então eu adorei, porque eu já queria fazer isso e eu não tinha encontrado pessoas que topassem a ideia. E aí eu falei, pronto, né, agora a gente vai fazer. E aí eu tava muito motivada, porque eu queria fazer um negócio grande, chamando a comunidade e tal, porque assim, na minha infância teve carrinho de rolimã, né, então aquilo me remetia à minha infância, me remetia a alguma coisa que eu já queria dentro da faculdade, e a gente teve a oportunidade de realizar. Então foi muito bom, realmente a gente conseguiu bastante pessoas participando ali. Não foi fácil, foi bem desafiador, porque era um evento maior, com bastante coisa, com bastante detalhes, mas foi assim, ver todo o grupo reunido ali eu acho que a gente estava numa situação assim, de união, de sinergia, todo mundo para dar tudo certo, e deu tudo certo. Assim, aparentemente estava tudo certo, a gente sofreu um pouco, mas deu tudo certo. Então é muito bom lembrar, é gostoso essa questão de a gente ver o desafiador e ver a gente superando esses desafios e conseguindo realizar. Então isso dentro do grupo também, esse é um exemplo de um evento que eu acho que foi um dos maiores que a gente teve até o momento, mas teve assim, o minicurso, quando a gente teve o desafio, né, de ter que sair do presencial para o remoto, e aí o pessoal me convidou para dar um minicurso e aí o minicurso que eu dei também, assim, tipo, eu lembro do primeiro minicurso tinham 170 pessoas assistindo, assim, então foi emocionante. E acho que o vídeo já tem mais de 1000 visualizações e tal, então a gente acha legal, né? Assim, ó, tá dando ibope, né? Tá funcionando, o pessoal tá gostando. É verdade. É bom ver um trabalho nosso assim que repercute, a gente se sente honrado e satisfeito. E ainda nesse sentido, né, a gente sabe que o PET vivencia muito a realidade da universidade pública, que é cheia de desafios. E como professora, qual o maior desafio que você enxerga sendo docente, especificamente na FEMEC ou de maneira geral? Eu acho que é a modernização. Eu acho que a gente precisa modernizar o currículo do curso, eu acho que a gente precisa tornar o curso mais adequado ao mercado de trabalho atual e a gente precisa modernizar também os métodos de ensino-aprendizagem, né, de uma forma que envolva mais habilidades aí que nós temos chamado aí de soft skills. Então, que é justamente essa coisa que o PET traz bastante, né, do trabalho em grupo, de trabalhar liderança, proatividade, tudo isso. Eu acho que isso precisa ser levado para ser trabalhado junto às disciplinas. E isso é desafiador porque eu ainda vejo muita resistência, né? Eu acho que é meio que natural do ser humano a gente ter um medo do novo. Então, como é algo que a gente não experimentou, então isso a gente tem medo de dar errado e tudo. Mas eu acredito que precisa experimentar, né? E para dizer que vai dar errado, a gente precisa experimentar e mostrar que vai dar errado. Então, eu olho assim e penso, bom, desde a minha época de aluna, eu não gostava de assistir aula. Nossa, não podia falar isso, né? Não, mas posso. Mas a aula, assim, não era atrativa, né? Algumas eram mais, outras menos. Então, assim, eu acho que o desafio é que a gente tenha realmente aulas que os alunos gostem de estar lá assistindo e aprendendo. E acho que isso é um grande desafio para todos nós. Mas eu acho que junto com a modernização, a gente pode conseguir isso.
né, ter uma aula, mas não é que tem alguns professores falando que talvez, mas eu não vou ser um ator, não é bem isso, né? Mas é a gente ter mais uma relação no qual a gente aprenda gostando de aprender, a gente goste, né, daquilo que a gente está fazendo, porque afinal de contas nós escolhemos esses cursos porque nós gostamos do curso, né? Então mostrar esse lado, acho que então mais desafiador, resumindo assim, seria modernizar, né? Acho que até dando continuidade à sua resposta, a gente sabe que você tem algumas linhas de pesquisa sobre ensino na engenharia e evasão, que são, assim, algo tão abordado por um professor de engenharia, especialmente que você se formou um doutorado na área de mecânica dos fluidos. E aí, o que te levou, né, a seguir essa pesquisa, um dia pensar, nossa, eu posso pesquisar sobre isso, eu posso ver mais sobre isso. Isso. Tá relacionado realmente, porque eu acho que vem justamente dessa necessidade, dessa vontade de mudar, de modernizar, né, de tornar também o aluno mais responsável pelo aprendizado, de motivar o aluno a aprender, mostrar o que é importante, onde que ele vai aplicar aquilo, o que ele vai usar, e tirar um pouco o foco da nota, né, levar o foco mais pro aprendizado mesmo e o que ele ganha com aquele aprendizado do que com aquela nota. Né? E aí por isso que eu falei, né, da modernização, eu acho que a modernização ela pode ajudar a gente a resolver até esse problema de evasão também. A evasão ela me chama a atenção por isso, porque são muitos alunos que nós perdemos e eu acho que se a gente trabalhasse um pouco mais essa questão da modernização dentro do curso, trouxesse mais motivação, a gente sabe que tem alunos hoje, né, fazendo as pesquisas, a gente sabe que tem alunos que desistem por falta de motivação. É lógico que a evasão ali, ela tem diversos fatores, então tem fatores que a gente não consegue atuar, porque é realmente da pessoa, foi talvez escolheu mal o curso lá inicialmente, não tinha um autoconhecimento na época, então isso a gente não consegue mexer. Mas talvez esse aluno, por exemplo, dentro da engenharia ali, mesmo que de repente, eu não vou... A gente tem diferentes áreas, então ele pode se motivar com uma área, né? Então eu acredito que a gente pode atuar na evasão se a gente trouxer essa modernização para o currículo, mudar a nossa forma de dar aula, de forma a estimular mais os alunos. Eu acho que isso pode resolver um pouco essa questão. Então a ideia de trabalhar com a pesquisa é justamente essa, trazer dados para que a gente possa ver como que a gente pode mudar alguma coisa. Eu sempre tenho essa ideia assim, de que a gente pode, onde a gente está, a gente tem que procurar melhorar o ambiente. Então, trabalhar nessa pesquisa, que às vezes nem é tão valorizada, mas para mim ela é extremamente importante porque ela proporciona a oportunidade de conhecer melhor o ambiente que nós estamos e torná-lo melhor. Essa é a ideia. Outra pergunta também, saindo um pouco da sua experiência como tutora, como docente, como coordenadora, a gente queria saber um pouquinho sobre quando você era aluna. Então, quando você era aluna, estudava engenharia, quais eram os maiores desafios que você via e que você enfrentou? E você acha que hoje esses desafios nossos é o mesmo que a gente também passa, os alunos atuais? Tá, legal. Bom, quando eu era aluna, né, eu sempre fui muito responsável, muito estudiosa. Mas eu confesso que eu tinha muita dificuldade de aprender também. Então, assim, eu tirava nota boa, eu estudava muito, tirava notas boas, mas muita coisa eu não entendia. Então, desse aspecto, conversando com alunos hoje, eu acho que não mudou muito, não. Eu acho que às vezes a gente se preocupa muito ali em já sair resolvendo, chegar no resultado, mas falta uma análise crítica. E isso é uma das coisas que eu acho que precisa muito ser estimulada, porque na época eu não conseguia abrir a mente para isso e não conseguia ver o quanto isso era importante. Percebo também que eu não sabia estudar, isso eu demorei a perceber que eu demorava muito tempo para estudar. Então, meu estudo não era eficaz. Então, isso era um desafio também, né? Eu não conseguia prestar muita atenção na aula. Olha, tô abrindo o jogo aqui, né? Todo dia eu chegava lá, me sentava na cadeira e falava, não, hoje eu vou prestar atenção. E eu não conseguia, porque eu precisava de algo mais ativo. Hoje eu me conheço mais e eu sei que é isso. Eu precisava de ser mais ativa para conseguir estar atenta. Então, ficar simplesmente sentada assistindo, eu não conseguia ficar muito tempo. Então eu logo me dispersava ali, já estava pensando o que eu ia fazer depois e tudo mais. Então aquela dificuldade de estar ali naquele momento presente só ouvindo. E eu acho que esse continua
continua sendo um desafio, confirmem para mim se é um desafio do aluno. E aí, por isso, de novo, a questão, né, da gente mudar o estilo de dar aula, porque desde a minha época eu já não gostava dessa aula, né? E por isso que eu também penso em mudar, porque eu falo assim, eu quero que o pessoal goste da minha aula, né? Eu não quero dar uma aula assim. Então eu tinha muito essa dificuldade de ficar ali e a dificuldade de aprender de fato, de ter aquela análise crítica, de ver onde que eu ia aplicar aquilo, de ter um olhar mais prático, onde que aquilo ia me servir, o que eu ia fazer com aquelas informações. Então, desse ponto de vista, eu acredito que não tenha mudado muito. E quando eu observo também, a maioria das aulas me parece não ter mudado muito. Então, um ou outro professor, né, tem alguma coisa nova, tem uma metodologia nova, e aí a gente percebe, por exemplo, quando eu aplico essas metodologias novas, eu percebo que os alunos ficam mais envolvidos. E eu acho que eu, né, naquela época, se eu tivesse uma aula dessa, eu também acredito que eu estaria mais envolvida, porque essa era a minha dificuldade, né? E essas dificuldades também que me fazem querer trabalhar com isso hoje, né? Querer ser uma professora que faça diferença. Eu não sei se eu respondi que faça diferente, né? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Se eu achava que os desafios eram os mesmos, né? Eu acredito que uma coisa assim, também na época a gente tinha uma carga, eu não sei se vocês acham a carga horária de vocês alta, mas eu acho, e era maior. Ao longo do tempo já foi diminuindo essa carga horária. Então assim, é muita aula, então a gente ficava, né? Quando tinha aula de manhã, ficava um período, então, ou de manhã ou de tarde tendo aula, e o outro período estudando. Então, assim, parece que você não faz mais nada. E eu percebo que também um desafio na minha vida era manter o equilíbrio. Eu fazia IC, então eu passava fins de semana na faculdade, eu passava a semana inteira na faculdade, eu passava fim de semana na faculdade também, fazendo a pesquisa. Então, parece que a minha vida era muito aquilo ali e faltava um certo equilíbrio, que é uma coisa que eu também prego hoje em dia, assim, de ter um momento de descansar, de ter um momento de lazer, de ter um momento de fazer seu esporte, e que na época eu tinha muita dificuldade, assim, de conciliar, porque era muita coisa, uma carga horária muito alta, muita atividade, né? E se você fizesse ainda ali um projeto, alguma coisa, um IC, uma extensão, pronto, acabou. Sua vida era aquilo ali e pronto. Não sei se continua igual, agora vocês me dizem. Eu acho que continua parecido. É bem difícil manter equilíbrio, assim. Pede de você ter muita organização e foco também. É bem complicado. E acho que essa coisa de estudar de forma mais eficaz também. Hoje eu consigo ver que eu consigo estudar e aprender coisas. Eu acho que a gente tem uma maturidade também, que a gente ganhou com o tempo. Mas se a gente conseguisse trabalhar nisso, sabe, de aprender de forma mais eficaz, eu acho que seria muito interessante para ter mais tempo livre. Sim, eu concordo com você, Ana Marta. E quais desafios você enxerga assim no nosso futuro profissional, futuro na universidade? E como você acha que o PET ajuda no enfrentamento desses desafios? Bom, eu acho que, né, como eu falei antes, eu acho que o desafio é esse, é renovar o nosso currículo, modernizar o nosso currículo e colocar ele mais de acordo com o mercado de trabalho, e isso eu acredito que os egressos que estão no mercado de trabalho até possam nos ajudar. E com relação ao grupo PET, né, eu tenho orientado alguns petianos nessa área, né, assuntos relacionados à educação e engenharia, e aí eu acredito que com essa pesquisa a gente tem que mostrar mais essa pesquisa, a gente tem que colocar esses dados mais, explorar mais esses dados, mostrar mais esses dados para a comunidade acadêmica. Acredito que a gente já iniciou, né, alguns trabalhos, já temos dados e acredito que os novos petianos que vão entrando podem dar continuidade a esse trabalho que eu acho que casa muito bem com o grupo, com o PET, e propor discussões entre alunos e professores, que é uma coisa que estamos planejados, né, para fazer esse semestre. Acredito que professores e alunos, que a gente pode se entender, a gente pode estar no mesmo momento ali discutindo sobre essa questão da modernização, porque até tem um trabalho que o Danton, né, participou aí, que o Danton pesquisou sobre isso,
E nós percebemos que os professores também querem uma mudança. Assim, os alunos acreditam que os professores não querem mudanças, os professores têm medo de mudar e os alunos também não se adaptarem. E, na verdade, eu acredito, né, lógico que a gente não, a pesquisa, ela abrange os respondentes, né, que eu não me lembro o percentual, não são todos, mas uma grande maioria de professores, e dentro desses respondentes nós vemos ali que muitos querem mudar. Acho que mais de 50% querem mudar, depois o Danton me ajuda com esses números, mas... Então, assim, na verdade, tá todo mundo ansiando por uma mudança e, ao mesmo tempo, todo mundo com medo de que o outro lado não goste. Então, eu acho que falta a gente sentar e conversar e nos entendermos, assim, bom, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? O que a gente espera um do outro? O que a gente pode fazer junto? Eu acho que é muito de fazer juntos, né? Porque nós estamos juntos nisso, o aprendizado, ele é uma troca. Então, eu acho que até essa questão da pandemia, ela abriu um pouco mais a gente para refletir sobre isso, talvez essa diminuição de carga horária. Quando eu falo isso, tem gente que não gosta, mas eu acredito que isso seja útil. A gente está vendo que a gente pode ter menos aulas em algumas disciplinas, em alguns conteúdos, e aproveitar mais o tempo que nós estamos juntos, aprendendo juntos. Então, eu acho que até tudo que tem acontecido pode nos incentivar. Mas eu acho que é muito importante esse nosso diálogo aí entre professores e alunos para a gente decidir junto o que a gente pode fazer para tornar tudo melhor, né? A gente está aqui para isso, né? Para melhorar cada vez mais, para aprimorar, para trazer o conhecimento. Então, o professor ele vai trazer o conhecimento, mas ele depende do aluno, né? Então, cada um tem a sua parcela de contribuição. E quando esses papéis ficarem claros, e eu acho que a gente pode interagir muito melhor. Então eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente, principalmente com relação ao ensino. Porque com relação à pesquisa, nós vemos que a universidade vai muito bem, principalmente a FEMEC, né? Nós temos grandes pesquisadores com grandes trabalhos de renome internacional e tudo mais, e aí eu acho que o nosso desafio está muito no ensino. Bom, muito obrigado pela sua contribuição, por suas falas, professora. Eu acho que a gente já vai encerrando. E eu também gostaria de adicionar, né, que eu acho que essa questão do diálogo é muito importante, então o PET sempre está aberto ao diálogo, então quem tiver alguma sugestão, crítica ou deseja fazer algum evento em parceria, eu nos boto, né, à disposição enquanto grupo. E é isso, queria agradecer muito pela sua disponibilidade. A gente espera ter você, ouvinte, nos nossos próximos podcasts. Com certeza, obrigada Arielle, Ana Marta, se vocês quiserem falar algo. Muito obrigada, Ana Marta, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também, pessoal, que nos escutou. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Também na descrição do vídeo nós vamos deixar um formulário para vocês poderem colocar sugestões, se vocês quiserem, de próximos podcasts que nós podemos fazer. Também nos sigam no nosso Instagram, porque nós divulgamos nossos eventos, e nós temos muitos eventos legais que nós vamos fazer ao longo do ano. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.